projeto de educação ambiental Territórios do Petróleo convida a relembrar sua trajetória e as principais conquistas de seus participantes em quase 10 anos de atuação. Confira neste relatório audiovisual produzido em uma série de 3 episódios. Lembramos que a realização do projeto Territórios do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo Licenciamento Ambiental Federal, conduzido pelo IBAMA à empresa Petrobras, com execução técnica realizada pelo UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. No primeiro episódio, mostramos como o projeto Territórios do Petróleo atuou para constituir os núcleos de vigília cidadã nos 10 municípios do estado do Rio de Janeiro que são produtores de petróleo e gás na Bacia de Campos. Vimos como cidadãos e cidadãs se prepararam para exercer o controle social sobre a aplicação dos royalties do petróleo. Agora vamos ver como isso aconteceu na prática. Estamos no segundo episódio do nosso relatório audiovisual. Para começar, a equipe executora tende a fazer grande diferença na implementação de qualquer política pública. No caso do projeto Territórios do Petróleo, a formação dos técnicos teve grande atenção para que a equipe pudesse sentir o campo, ou seja, ouvir e interpretar os comunitários e vivenciar os problemas e as potencialidades culturais residindo nos municípios de atuação. Durante todo o processo, todas as fases do projeto, a gente foi aprendendo e aprimorando cada vez mais, tanto temas relacionados ao royalties do petróleo, quanto outros temas também importantes para compor. E chegou o momento em que o grupo viu a necessidade de expor todo o conhecimento aprendido durante todos esses anos para a comunidade local, porque tudo que a gente produz, a gente precisa compartilhar na sociedade, né? Então, a gente estava muito animado, o grupo estava muito ansioso para levar esse conhecimento e foi, ao meu ver, foi muito positivo, né? Um dos instrumentos pensados para dar vazão a esse anseio foi o das reuniões comunitárias. Por meio delas, os membros dos núcleos compartilharam com suas comunidades de origem o aprendizado adquirido e discutiram com elas as demandas do lugar. As reuniões comunitárias possibilitaram, então, criar um caminho de incentivo para uma ação cidadã coletiva mais qualificada. E isso a gente pode perceber na prática, porque a partir do que os comunitários ouviam das lideranças comunitárias, eles puderam trazer essa experiência para os núcleos de vigília e dali eles começaram a qualificar as suas incidências, colocando as demandas da comunidade no orçamento público. Essa luta se deu principalmente nas audiências públicas de discussão das leis orçamentárias. Em Rio das Ostras, por exemplo, as reuniões comunitárias foram casadas com as audiências públicas do orçamento participativo. E as reuniões do NVC coincidiam com as reuniões setoriais do orçamento participativo. Então a gente chegou à conclusão que 2 reuniões paralelas tratando do mesmo interesse não seria bom. O que nós fizemos? Nós propusemos à direção, à presidência do orçamento participativo, que juntássemos a nossa equipe com a equipe deles e fizéssemos uma reunião só, tratando dos mesmos assuntos. Eles ouviram a demanda da população. E isso é interessante, que eles se sentiram importantes. Olha, eu pedi isso, eu precisava disso e a prefeitura atendeu. Nós temos alguns casos específicos, outros não. Tem áreas que não foram atendidas e a gente continua insistindo. Em Armação dos Búzios, uma das prioridades do NVC foi batalhar para que o portal de transparência municipal fosse aperfeiçoado e se tornasse de mais fácil entendimento. Houve progressos nessa interação com o poder público, em benefício de toda a sociedade. Então a gente pensou, poxa, vamos pegar esses dados abertos que estão lá no portal e transformá-los numa linguagem mais acessível. Dá um certo trabalho para construir o painel, né? Mas eu acredito que foi uma etapa, assim, uma experiência muito importante para o núcleo. E hoje o painel está aí. Em Arraial do Cabo, o NVC travou uma luta heróica contra a especulação imobiliária.
Primeiro, participou com outras organizações da sociedade das instâncias de discussão da nova Lei de Uso e Ocupação do Solo, LUUS. Nós participamos das 7 câmaras técnicas, onde houve uma atuação coletiva do grupo e defendemos ali a Vila de Pescadores da Praia do Pontal, a restinga ainda preservada da praia, e conseguimos conquistar nessa fase o que desejávamos, que era o anseio da sociedade. Infelizmente, após todas essas discussões nas câmaras técnicas e nas audiências públicas, a Câmara ignorou o posicionamento do NBC e da sociedade. Os nobres 9 vereadores votaram em dissonância ao que propomos e atendeu à especulação imobiliária. Então, algumas áreas de preservação foram suprimidas para dar áreas às zonas de construção e os gabaritos tinham sido aumentados, que era o nosso interesse. De 2 andares passaram para 5 no término do plano do projeto de lei e a Câmara de Vereadores aprovou 8 andares. Derrota e decepção? Nós não concordamos com isso, manifestamos nossa indignação através de ofício na Câmara de Vereadores, onde nós não logramos êxito. Foi então que nós tivemos a ideia, apoiado então pelo Territórios do Petróleo, de entrar com uma ação no Ministério Público. E assim o fizemos. Essa ação ela teve um desdobramento no qual o promotor público de Cabo Frio solicitou para que o judiciário de Arraial do Cabo impedisse a construção dos 8 andares até que houvesse uma resposta do Poder Legislativo que justificasse a alteração de 5 para 8 andares nessas regiões. Em Campos dos Goytacazes, o núcleo se empenhou, entre outras causas, pela reabertura de uma unidade básica de saúde na localidade de Quilombo. Os caminhos habituais não estavam dando certo. Ofícios, tentativas de reunião com as autoridades, nada funcionava. Até que alguém teve uma ideia criativa. A ideia de quando o prefeito fosse passar para Dores, que ele havia de inaugurar uma UBS lá em Dores, a gente organizou em comunidade para fazer um café da manhã. E com isso esse café foi providenciado pela própria comunidade. Um fez o abrô, outro fez o bolo, outro fez o café, fizemos alguns doces, algumas empadinhas e aí fizemos esse café da manhã. E assim que ele chegou ao bairro, a gente sinalizou para os colegas que estavam durante o percurso. Ele chegou. Nós soltamos fogos, abrimos as bandeiras, abrimos os cartazes com reivindicação de que precisávamos dele, a presença dele na UBS. E com isso a gente conseguiu com que ele descesse do carro e fôssemos atendidos. E nesse dia foi uma vitória muito grande dentro da comunidade, onde ele esteve ali, e a gente conseguiu que a unidade fosse reaberta. Em Carapebus, o NVC conseguiu incluir 4 propostas no Plano Plurianual, PPA, válido para o período de 2022 a 2025. Limpeza de córregos, pavimentação e manutenção de uma estrada de acesso à praia, implementação de coleta seletiva e reciclagem. O PPA é o primeiro passo para inserir demandas no ciclo orçamentário. Um aspecto específico do aprendizado coletivo adquirido nos núcleos se mostrou muito importante em Quissamã. A competência para a elaboração de abaixo-assinados e o encaminhamento de diversas reivindicações da comunidade. É um problema que a gente já vem há algum tempo, que a gente não tem muitos horários aqui de transporte aqui na comunidade. Então, em uma reunião que teve aqui na comunidade, com várias pessoas aqui, a gente se reuniu e foi entregue esse abaixo-assinado por uma pessoa também que é integrante do grupo. E com isso a gente viu a força que o projeto tem, que fez a gente ter aqui na comunidade. Com isso a gente está recolhendo várias assinaturas aqui na comunidade, com isso a gente vai levar lá e entregar na mão lá o poder público da pessoa responsável. O NVC de Cabo Frio se mobilizou especialmente na busca de melhorias para o transporte público no município. Para qualificar sua ação, o grupo se reuniu com a primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva e tomou ciência da existência de inquéritos para verificar falhas de uma empresa concessionária. Um encontro com o promotor público,
que a gente foi para pedir algumas melhorias no transporte público da cidade. Mas que na contrapartida a gente já viu que o Ministério Público já estava fazendo algumas coisas que eram nossas reivindicações. Eles nos direcionou o que o Ministério estava fazendo e ainda nos deixou abertos a possibilidade de ir lá e, não está certo isso aqui não está acontecendo do jeito que o Ministério Público prevê. O transporte público também é um problema em São João da Barra. Após reunir-se com o secretário da pasta em 2023, o NVC apresentou reivindicações específicas da comunidade. 4 meses depois, o poder público adicionou 7 veículos à frota e ampliou os horários de ônibus até as 10h15 da noite. Outra demanda trabalhada envolveu o saneamento básico. Em uma de nossas R6, reuniões comunitárias, que aconteceu no 5º Distrito, na localidade de Água Preta, nós tivemos a fala de várias pessoas da comunidade, a solicitação, eles pedindo água de qualidade, tratamento da água, e a prefeitura construiu um castelo de água dentro de uma unidade escolar para atender tanto a unidade com água potável quanto a comunidade. Para o NVC de Macaé, as reuniões comunitárias foram uma das grandes experiências para a fase 3 do projeto. Elas abriram os olhos dos membros e membras para a realidade do município e possibilitaram uma maior qualificação da ação coletiva, baseada na vivência das comunidades visitadas. A reunião do DIC foi uma das mais marcantes, porque ela começou dentro do bairro Virgem Santa, que foi um assentamento, hoje é um bairro bem populoso da nossa cidade. E a população do DIC estava lá no dia que nós fomos fazer a reunião e nos chamaram para conhecer o bairro, Muitos de nós não conhecíamos. E eles não têm, saneamento básico. E aí a gente falou, vamos ver botar isso numa RO para a gente poder resolver, trazer a comunidade para poder pedir os seus direitos, que todo mundo tem direito. Depois discutimos na reunião, na ordinária, e levamos as demandas dele, para uma LOA. Em Casimiro de Abreu, o núcleo tem atuado ativamente em conselhos gestores municipais, como o da saúde. Esse tipo de atuação também ocorre em outros núcleos, mas é uma frente particularmente importante em Casimiro. Acho muito importante a participação de conselho. Eu sempre participo, convido também. Muitas pessoas vão, algumas não podem ir. E muitos não se interessam também, porque não sabem o que é. Mas sempre que eu posso, eu estou lá participando. É muito importante a participação do conselho. O processo educativo é feito de muito esforço, muitas portas que não se abrem, mas também de vitórias que precisam ser celebradas. O processo formativo ao longo desses anos fortaleceu os grupos, e deu condições a eles de exercerem a incidência política, e o controle social. Isso funcionou como uma virada de chave na vida deles e eu acredito que não tem volta, Acredito que agora eles façam isso pro resto da vida. O projeto Territórios do Petróleo acaba, mas o que os núcleos de vigília cidadã pretendem fazer com esse patrimônio de conhecimentos e experiências? Quer saber? Assista ao 3º e último episódio da série.